Shalom amigos, Shalom irmãos. Nós vamos agora para a terceira parte do capítulo 13 do profeta Jeremias. O título da terceira parte é A Advertência ao Rei e Sua Mãe. O capítulo 13 ele foi escrito no final do ano 598 a.C. ao início do ano 597 a.C. É exatamente na transição do rei Jeoaquim para o seu filho Joaquim. O rei Joaquim foi um vassalo na mão do faraó Neco, um rei egípcio, que colocou Eliaquim, que era filho de Josias, no poder, no trono, e trocou o nome dele para Jeoaquim. Então, Joaquim, ele foi nada mais que um vassalo. E ele tornou-se um vassalo do Egito por 4 anos. E ele cobrava tributos de todo o povo judeu para que essa arrecadação e esse tributo fosse mandado para o Egito, que era ouro e prata. Então, o povo estava sob um jugo muito forte de impostos, por causa que eles estavam sob o domínio egípcio. E nós sabemos sobre a história do rei Joaquim, assim como os reis que veio posterior a ele, em 2 Reis, capítulo 23, versículos 34 e 37, capítulo 24 e capítulo 25. Então aqui em 2 Reis, capítulo 23, versículo 37, versículo 36 diz o seguinte: Tinha Joaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Então o rei Joaquim, ele reinou durante 11 anos. E desses 11 anos, 4 anos, ele tornou-se vassalo do faraó Neco. Joaquim também, durante esse reinado dele, teve interferência da Babilônia. A Babilônia cada vez mais crescia militarmente e ela acabou tendo uma supremacia militar sobre as nações, inclusive sobre o próprio Egito. Quando o Egito perdeu força, quando Judá poderia estar liberto das garras de outro império, acabou tornando-se escravo também da Babilônia. Então, o reinado de Joaquim foi um reinado muito conturbado, porque ele era vassalo do Egito e depois passou a ser vassalo da Babilônia. Ou seja, praticamente toda a força política, social, econômica, militar de Judá estava sob o jugo de outras nações gentílicas. E a razão está aqui no versículo 37 do capítulo 23. Fez ele o que era mal perante Adonai. Então, após a morte do rei Joaquim, que ali se deu em 597, então o reinado dele acabou ali entre o final de 598 e o início do reinado de Joaquim foi no ano de 597, que é o filho dele, e começou a reinar quando tinha 18 anos de idade. E é descrito no capítulo 24 de 2 Reis, versículo 8. E aqui no livro de Jeremias, capítulo 13, versículo 18, diz o seguinte: Dize ao rei e à rainha mãe: humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. Então aqui no versículo 18, o profeta Jeremias tem uma ordem dada pelo Senhor de ele ir até o rei Joaquim e a sua mãe. Então o rei Joaquim era filho do rei Joaquim, e a mãe de
do rei Joaquim, que até então tem 18 anos de idade, chama-se Neusta. É o nome da mãe. É a mãe do rei Joaquim. E aqui o profeta Jeremias recebeu essa ordem de ir até o rei e a rainha mãe. E o profeta chama os dois ao arrependimento. E aqui o profeta diz a mensagem: humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. Então aqui o Jeremias chega diante do rei e da rainha mãe e diz a mensagem que o Senhor mandou, e diz a mensagem que Adonai mandou dizer aos dois: humilhai-vos e se ponde no chão, porque a monarquia de vocês, o poder de vocês foi tirado. Então aqui o Senhor chamando as duas potências políticas da nação, os dois poderios da política da nação ao arrependimento. Vamos ver este versículo na Bíblia de David Stern, judeu messiânico, que diz: fale ao rei e à rainha mãe, desçam do tronos, pois as coroas magnificentes caem de sua cabeça. Vamos ver na Bíblia da editora Sefer, na Tanakh, este mesmo versículo. Diz ao rei e à rainha mãe: sentai-vos em cadeiras baixas, como enlutados, pois tombaram de vossas cabeças as testeiras de vossa grandeza e a coroa que era tão bela. Aqui o Senhor está dando chance para que o rei e a rainha, a classe mais poderosa da política de Judá, se arrependam, porque caso contrário, eles perderão o reinado deles para os babilônicos. Então o profeta começa agora a enfrentar os poderosos. Então agora o profeta chega diante dos poderosos para chamar ao arrependimento. E infelizmente, conforme 2 Reis, capítulo 24, versículo 9, fez ele o que era mal perante Adonai, conforme tudo quanto fizera seu pai. Qual pai? Joaquim, que reinou até 597, final de 598, início de 597 a.C. E aqui no versículo 8 do capítulo 24 de 2 Reis, diz o seguinte: tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou apenas 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatã, de Jerusalém. Aqui mostra a queda do rei Joaquim, o qual recebeu a profecia do profeta Jeremias, mas mesmo assim recusou-se se arrepender dos pecados, das práticas idólatras, e continuou mantendo um caminho de iniquidade e perversidade. O contexto do versículo 18 aqui é humilhar e descer do trono. Significa que eles tinham que descer do trono como um sinal de humilhação e se pôr ao chão ou numa cadeira abaixo e se humilhar perante o Senhor. Então aqui quando fala assentai-vos no chão, na tradução atualizada, ou na Tanakh, que usa, da editora Sefer, que usa aqui, sentai-vos em cadeiras baixas. Aqui a ideia do versículo 18 é que tanto o rei Joaquim quanto a rainha Neusta, rainha mãe, eles tinham que se colocar numa posição de inferioridade, largar a posição de rei e de rainha, ir até o chão, se humilhar, para que o Senhor, o Deus de Israel,
pudesse abençoá-los e pudesse ter compaixão do rei e da rainha. Mas os dois não fizeram isto. Preferiram manter um caminho de idolatria e iniquidade. E por causa disto, o reinado do rei Joaquim, conforme o capítulo 24 do livro de 2 Reis, o reinado de Joaquim durou apenas 3 meses. E no versículo 12 mostra qual foi o fim do rei Joaquim, qual foi o fim do rei Joaquim e de sua mãe Neusta, que diz: então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais, e o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Continua no versículo 13. Levou ali todos os tesouros da casa de Adonai e os tesouros da casa do rei. E segundo havia dito Adonai, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo. Então aqui, o rei e a rainha tentaram negociar politicamente com Nabucodonosor, o rei do maior império do mundo na época. E este rei prendeu mãe e filho e fez deles escravos na Babilônia. E ainda saqueou a casa do rei, saqueou o trono e as riquezas de Jerusalém. Aqui mostra que nem os ricos e os poderosos estão imunes às consequências, às punições, à disciplina de Adonai. Versículo 19. As cidades do sul estão fechadas e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Então aqui, versículo 19, lembrando que o capítulo 13, o Senhor e o profeta Jeremias está falando de eventos como se já tivesse acontecido. E aqui no versículo 19 está dizendo que as cidades do sul estão fechadas e não há quem abra. E aqui mostra que Judá foi levada para o exílio. O contexto do versículo 19 é que ninguém podia entrar na cidade, ninguém podia sair. Aqui Judá estava diante de um cerco babilônico. As pessoas que estivessem dentro da cidade e tentassem sair com o cerco dos babilônicos fora dos muros de Jerusalém poderiam ser mortos. Seriam mortos pelos babilônicos. E as pessoas que estivessem fora de Jerusalém e quisessem entrar, passaria por aquele cerco e morreria ou seria escravo. Então as pessoas estavam isoladas como se fosse numa jaula em Jerusalém, pronto para o abate. Então aqui a cidade do sul estava diante de um cerco pelos babilônicos. E aqui diz, todo o Judá foi levado para o exílio. Aqui, os sobreviventes de Judá, que eram um pequeno grupo apenas, porque a grande maioria do reinado da nação de Judá foram mortos. Apenas uma pequena minoria que sobreviveu ao ataque dos babilônicos, à invasão dos babilônicos, foi levado como cativo. Vamos ver esse versículo agora na Bíblia de David Stern, que diz: as cidades do Negev estão cercadas e ninguém poderá ajudá-las. Toda a Judá foi levada para o exílio, varrida por completo para o exílio. Aqui mostra no versículo 19 qual seria o cenário de Judá no futuro. O profeta Jeremias falando como o evento já tivesse acontecido, apontando para o futuro. Um futuro de devastação total,
por causa da iniquidade da nação, dos líderes religiosos, dos pobres, dos ricos, dos nobres e dos reis. Versículo 20. Levantai os vossos olhos e vede o que vem do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Aqui nós vamos ler em duas versões. Eu vou ler na versão da editora Sefer, que diz: Erguei vossos olhos e mirai os que vêm chegando do norte. Onde está o rebanho que foi dado? Os animais dos quais vos orgulhaste? Vamos também na NVI, que diz: Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi dado? O teu belo rebanho? Então aqui, este rebanho pode tanto representar as pessoas que foi dada aos líderes da nação, que inclui líderes políticos e líderes religiosos, quanto também pode representar o gado efetivamente. Então, eles provavelmente eram orgulhosos pelo rebanho deles, prósperos. Assim como também eles eram responsáveis, os líderes, pelo povo, por guiar o povo a Torá, as 613 leis de Moisés. E aqui no capítulo 23, versículo 2 do profeta Jeremias, o Senhor diz o seguinte: Portanto, assim diz Adonai, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuideis, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas orações, diz Adonai. Aqui no capítulo 23, versículo 2, o Senhor está dizendo que a nação estava dispersa, iníqua, idólatra, prostituída, corrupta, por causa dos líderes da nação, que incluíam os líderes políticos e os líderes religiosos. As duas classes de líderes levaram Judá à ruína. Levaram a nação à ruína. Como também na versão da editora Sefer: Onde está o rebanho que vos foi dado? Os animais dos quais vos orgulhaste? Então, eles estavam numa prosperidade. Caminhando para um colapso econômico, político, social, da agricultura, do gado, da pecuária. Então, quando o profeta Jeremias antecipou o fim de Judá, haveria devastação total, tanto da pecuária, assim como da agricultura, porque os pastores, os líderes, tanto religiosos quanto políticos, levaram a nação à ruína. Então o rebanho foi disperso por causa da iniquidade dos líderes da nação. Versículo 21. Que dirás quando ele puser por cabeça contra ti os que ensinaste a ser amigo? Acaso não se apoderarão de ti as dores como mulher que está de parto? Aqui no versículo 21 está dizendo que as nações aliadas de Judá seriam agora inimigas de Judá. As alianças comerciais, as alianças militares seriam inúteis, porque agora os amigos deles, os amigos dos reis, os amigos de Judá, trairiam eles. Aqui está dizendo que a Babilônia colocaria os aliados de Judá contra a própria Judá. Então, neste período de transições de reis, de Jeoaquim para Joaquim, e entre outros reis que viriam posteriores a eles, seria um momento de conflitos, de traições, conflitos políticos, conflitos na política externa de Judá entre as nações. Um exemplo clássico aqui foi exatamente a traição. Uma das piores traições que Judá enfrentou
foi exatamente no reinado de Jeoaquim, tornando-se vassalo do Egito. Então Judá buscou acordos militares com o Egito para fugir da Babilônia, mas no final acabou sendo escravo do Egito. E quando conseguiu se libertar da escravidão do Egito, também se tornou escravo da Babilônia. Então Judá estava no momento de transições, de traições sem precedentes. Um caos político, social, econômico sem precedentes, e a nação cada vez mais entrava num abismo que não conseguiam mais sair, e até o topo caminhavam para a morte. Vamos ver esse mesmo versículo na Tanakh, da editora Sefer. Que direis quando ele fizer com que sejais dominados por aqueles que procuraste para vos libertar e que consideráveis como amigos? Não sereis acometidos por dores como de uma mulher durante seu parto? Vamos ver agora na NVI, ou NVI, que diz: que dirás quando puserem como chefes sobre ti aqueles quem cultivaste amizade? Não terás dores de parto? Não terás dores como as de uma mulher em um trabalho de parto? Então a ideia deste versículo, e aqui na Tanakh da editora Sefer, que está bem melhor a tradução, comparada à NVI e atualizada. A ideia é que os reis passariam por momentos de transições e momentos de traições na política externa e na política interna de Judá. Era o momento que não se podia mais confiar nas nações que eram amigas, porque haveria traições por todos os lados. Nenhuma nação se colocaria contra a Babilônia por causa de Judá. A Babilônia era um império extremamente poderoso, com soldados extremamente poderosos. Eram treinados desde crianças a matarem. Nenhuma nação se colocaria contra o maior império do mundo para defender Judá. Acaso não se apoderarão de ti as dores com a mulher que está de parto? Aqui mostra que as pessoas que foram traídas, elas se sentiriam tantas dores, uma tristeza e angústia tão profunda, que seria o equivalente às dores de uma mulher de parto. Porque traições na atual conjuntura, diante do cerco da Babilônia, representava grandes mortes e conflitos militares sem precedentes em Judá. Então, ser traído na atual conjuntura, diante deste cerco, significava o fim de Judá. Destacando que aqui estamos falando do período de 597, fim de 598, início de 597. Já tinha sido invadido pela Babilônia em 605, já tinha sido invadido pela Babilônia. Aí, nessa transição do rei Jeoaquim para o rei Joaquim, 597, e agora está caminhando para a terceira invasão, que é a destruição total de Judá, em 586 a.C., onde o templo foi destruído, saqueado, os palácios e cadáveres por todos os lados, agricultura devastada, epidemias, doenças, como nunca houve na história de Judá. Versículo 22. Quando disseres contigo mesmo: por que me sobrevieram essas coisas? Então, sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. Aqui então, diante da calamidade, diante do caos, diante das práticas iníquas da nação, aqui diante da calamidade, da devastação, das mortes, das casas incendiadas, dos palácios incendiados, de fome, de escassez, de doenças, de pragas,
Aqui, Judá começa a perguntar: por que me sobrevieram essas coisas? Então Adonai responde: então, sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. As pessoas se lembraram de Adonai quando era tarde demais, quando a devastação já tinha acontecido. E aí o Senhor responde: tudo isso aconteceu por causa da multidão das tuas maldades. Judá estava numa idolatria, numa iniquidade sem precedentes. E ainda eram religiosos. Aparentavam ser tementes a Deus, mas eram hipócritas, sujos, corruptos, homicidas. Falavam de Deus, mas estavam totalmente distantes de Deus. E aqui o Senhor fala: tudo isso aconteceu pelas multidões das tuas maldades. Pelas multidões das tuas maldades. E o Senhor ainda continua. E Adonai ainda continua. Ele diz que levantaram as suas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. Vamos ler este versículo na Bíblia de Dave Stern, que diz, e se você perguntar a si mesmo, por que essas coisas acontecem? Por que essas coisas aconteceram comigo? Por causa dos seus muitos pecados, suas saias foram arrancadas e você foi violentada. Vamos ver na NVI, ou NVI, este mesmo versículo. Se disseres no coração, por que aconteceram essas coisas comigo? Por causa de teus muitos pecados, as tuas roupas foram levantadas e foste estuprada. Aqui na NVI ou na NVI usa a palavra estuprada. E aqui na Bíblia de Dave Stern usa a palavra violentada. E na atualizada fala calcanhares sofrem violência. O contexto real da palavra aqui utilizada, que é ken mas no hebraico, que é exatamente sofrer violência ou ser violentada. Então o contexto do versículo 22, a melhor tradução é da NVI e da Dave Stern. A NVI melhor ainda. Então aqui o Senhor está dizendo que Ele colocou este mal sobre Judá por causa das maldades que a nação tinha. Então Ele levantou a saia de Judá e fez com que ela fosse estuprada por causa da iniquidade de Judá. Aqui mostra a tamanha indignação que o Senhor estava com a classe política, com a classe religiosa, com os nobres, com os pobres, a ponto de o Senhor dizer que Judá foi estuprada por causa da maldade da nação. Aqui olhando de forma superficial na versão atualizada, a gente não entenderia o significado da profundidade do significado aqui dessa palavra, que aqui diz na atualizada: os teus calcanhares sofrem violências. Aqui dá a ideia da saia levantada, mulher agarrada e estuprada. É assim que aconteceu com Judá, por causa da idolatria, corrupção, exploração dos pobres, homicídio, adultério, roubo, depravação sexual. E agora o Senhor literalmente devastou Judá.
Versículo 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal. Essa tradução não está boa. Vamos ver na NVI, que diz: pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas? Poderei vós fazer o bem, estando treinados para fazer o mal? Excelente tradução da NVI. Aqui está dizendo que Judá estava tão acostumado com a prática do mal que seria impossível eles fazerem o bem. Então aqui o Senhor está comparando: pode o etíope mudar a cor da sua pele? Obviamente não. Pode o leopardo tirar as manchas do seu pelo? Obviamente não. Assim como também Judá não poderia praticar o bem, porque eles eram mal. Então, o nível de decadência, o nível de depravação, o nível de apostasia era praticamente total em Judá, a ponto que eles eram incapazes de fazer o bem. Praticamente Judá tinha se tornado um prostíbulo em todas as áreas. Tinha se transformado em Sodoma e Gomorra, incapazes de praticar o bem. Vamos ver esse mesmo versículo na Bíblia de David Stern, judeu messiânico. Pode o etíope mudar sua pele ou o leopardo suas manchas? Se eles puderem, então vocês poderão fazer o bem, mesmo estando acostumados a praticar o mal. Então, eles só poderiam fazer o bem. Se o etíope fosse capaz de mudar a pele ou se o leopardo conseguisse tirar as suas manchas do seu pelo. Ou seja, era impossível Judá praticar o bem. Versículo 24. Pelo que os espalhei como restolho, restolho que é arrebatado pelo vento do deserto. Vamos ver agora na Tanakh da editora Sefer este versículo, que diz: eu os espalhei como a palha carregada pelo vento do deserto. Vamos na Bíblia de David Stern. Por isso eu os espalharei como a palha que voa impulsionada pelo vento do deserto. Aqui o Senhor está dizendo que os judeus seriam dispersos, seriam retirados da nação e dispersos. Assim como o restolho, o que é o restolho? É uma palha seca, inútil, que não tem valor nenhum na agricultura. Então aqui, os sobreviventes de Judá seriam dispersos para as nações e mais especificamente para a Babilônia. Assim como o vento vem e leva a palha consigo, assim Judá seria espalhadas por causa da iniquidade da nação. Versículo 25. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz Adonai, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Vamos ver esse mesmo versículo na Bíblia de David Stern. Isto é o que você obtém, diz Adonai, a porção que reservei para você, pois se esqueceu de mim e confiou em mentira. Então, é importante entendermos aqui o contexto do versículo 25, para entender tudo o que estava acontecendo com Judá. Aqui o Senhor está dizendo que agora eles vão colher aquilo que eles plantaram. Então aqui o Senhor reservou uma porção, e essa porção seria dada a eles. E qual é a porção? Cativeiro, destruição, morte, fome. Mas qual a razão de tudo isso? Pois esqueceste de mim. O povo não queria mais saber do Senhor. O povo não queria mais saber do Senhor. E como vimos anteriormente, o povo não conhecia e não queria conhecer o Senhor. E também não sentia falta do Senhor.
E aqui ainda diz que o povo confiava em mentiras. Vamos agora para entendermos o que é confiar em mentiras. Jeremias capítulo 7, versículo 8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. As pessoas, elas gostavam de ser enganadas. Os líderes religiosos profetizavam e ensinavam falsas mensagens ou adulteravam a Torá para poder ensinar mentiras. E as pessoas gostavam de ser enganadas. Elas se satisfaziam com o engano que os líderes religiosos ensinavam e que profetizavam, no caso os profetas. Então os profetas profetizavam falsas profecias e davam falsas mensagens, e os sacerdotes adulteravam a Torá para ensinar mentiras, ou só explicavam contextos que eles queriam ensinar para manipular a massa, a população de Judá. E aqui o Senhor está dizendo que era um povo que gostava de mentiras. Vamos também para o capítulo 5, versículo 31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. Então os profetas que teriam as responsabilidades de profetizar contra as práticas iníquas dos sacerdotes que guiavam a nação, também estavam em acordo com os sacerdotes, e ambas as classes estavam dominando o povo com falsas profecias, falsas mensagens, e o povo era regido por um sistema prostituído, no qual tinha nas mãos dos líderes religiosos, assim como dos políticos, o poder de controlá-los. E aqui ainda no versículo 31 diz: e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Então aqui no versículo 31, o povo gostava de ser enganado. O povo não queria ouvir as mensagens do profeta Jeremias sobre disciplina, sobre punição, sobre as práticas de idolatria, corrupção, depravação sexual, exploração dos pobres, homicídio, roubo, morte. As pessoas queriam apenas mensagens de paz superficial, porque os líderes pregavam paz apenas superficial, para controlar as massas e dar as mensagens que eles gostavam de ouvir. E aqui o povo confiava em mentiras. Versículo 26. Assim também levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerão as tuas vergonhas. Aqui no versículo 26, o Senhor está dizendo que Ele faria com que os pecados da nação fossem expostos. Aquilo que estava oculto faria que tornasse à tona as partes íntimas de Judá, a depravação, a corrupção, os homicídios tornassem público. Então aqui é o Senhor revelando aquilo que estava por baixo dos panos, a iniquidade. Então aqui no versículo 26, o Senhor está deixando Judá nu. Então ele está revelando os pecados, punindo o pecado, e como não houve arrependimento diante da nação, depois de tudo isso, ele destrói a nação por completa. Vamos ver o versículo 26, no capítulo 13 do profeta Jeremias, na Bíblia de David Stern. Eu mesmo levantarei suas saias acima de seu rosto, e as suas partes íntimas serão expostas. Diante do pecado exposto pelo Senhor que estava na nação, o que o Senhor esperava da nação? Arrependimento. Mas mesmo diante do pecado que foi exposto, tornado público, e pior, os pecados de Judá tornaram-se públicos, inclusive nas nações gentílicas.
que não conheciam o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. E mesmo assim, Judá não se arrependia dos pecados. E por fim, para terminarmos o capítulo 13, versículo 27 diz: Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Aqui no versículo 27, o Senhor estava vendo as abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios. Aqui o Senhor está dizendo que ele sabia das práticas homossexuais, das práticas de orgias sexuais que eram feitos nos montes, nos outeiros, junto com o sistema de adoração aos deuses das nações gentílicas. Então ali se prestava culto e fazia orgias sexuais e se unia ali em rituais, homossexualismo, pai com filho, pai, filho e prostituta cultual, e ali em grupos se reuniam para adorar e praticar orgias. E aqui também diz que os teus rinchos, o que é rinchos? Lascívia. Então ali Judá estava debaixo de um sistema de depravação sexual tão profundo, como nós vimos anteriormente, que os homens de Judá viviam olhando a mulher do teu amigo, do teu colega, do teu vizinho, para poder se relacionar com ela. Então os homens já não respeitavam mais a mulher do vizinho. Todo mundo queria fazer sexo com todo mundo. Então a luxúria se tornou uma prática comum na nação. A depravação sexual estava no nível extremamente profundo de iniquidade. Vamos ver esse mesmo versículo na Bíblia de David Stern. Vi suas abominações nas colinas e nos campos, seus adultérios, seus relinchos sensuais, sua prostituição desavergonhada. Ai de você, Jerusalém, você recusa ser purificada e nunca permitirá sua purificação? Então aqui o Senhor está dizendo que ele estava vendo todas as práticas de idolatria e depravação sexual. E ele pergunta, e ainda assim vocês não vão querer se purificar, mesmo diante do que eu estou para fazer nessa nação? Destruição total, mesmo depois da invasão em 605, mesmo depois da invasão em 597. E ainda assim vocês não se arrependem, vocês não vão se purificar dessas práticas iníquas, idólatras. Vamos agora na Tanakh, da editora Sefer. Aqui na Tanakh da editora Sefer, ou seja, na Bíblia, no Antigo Testamento da editora Sefer, há 2 versículos e não um, como na Bíblia atualizada, na EVI e na de David Stern. Então aqui, o capítulo 13 termina com o versículo 27. Aqui na Tanakh da editora Sefer, que é usado na sinagoga dos judeus não crentes, termina com 2 versículos, versículo 27 e versículo 28. O versículo 27 diz o seguinte: porque sobre os campos e as colinas foram expostos vossos comportamentos adúlteros, vossa prostituição, vossos atos abomináveis. Aqui no versículo 27 mostra exatamente o culto idólatra, seguido de depravação sexual e orgias e adultério entre casais. E no versículo 28 da editora Sefer, do capítulo 13, diz: ai de ti, ó Jerusalém, que não te queres purificar, quando isto acontecerá? E infelizmente, isto não aconteceu. Judá não se purificou das práticas iníquas e da idolatria. Então aqui as profecias citadas pelo profeta aconteceram em 586 a.C., com a destruição total, a devastação total de Jerusalém e Judá pelos babilônicos, onde praticamente tornou-se um cemitério aberto, mortes por todos os lados, pela espada, praga, doenças, ao ponto que os próprios pais tiveram que comer os próprios filhos porque não havia mais comida
em Judá. Tudo isso porque eles não mudaram a forma de viver e de adorar. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens expositivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.